Tudo já, pessoal? Aqui é Juliano, médico emergencista. Eu vou trazer hoje, de novo, um outro highlight do plantão. Então, tem dois casos bem interessantes para a gente dar uma conversada. Primeiro caso, uma paciente de 75 anos, internada há 3 dias já na enfermaria de Covid do hospital onde eu trabalho. Evoluindo então com uma necessidade do aumento do aporte de oxigênio, iniciando em catéter, depois máscara facial, chegando aí a demandar 15 litros para manter uma saturação que vinha em queda, né? Ficando em torno de 89, 88 e gradativamente caindo, também associado a um pequeno aumento do esforço respiratório, da frequência respiratória. Muito bem. E também piora gasométrica. Então, assim, piora clínica e laboratorial numa paciente com Covid confirmado. Foi solicitado vaga na sala de emergência para essa paciente. Muito bem. Nós admitimos essa paciente. Eu fiz um rastreio ultrassonográfico, como é de praxe, eu fazendo os pacientes que são admitidos. E essa paciente tinha, de forma interessante, um padrão de linhas B, difuso, praticamente difuso. Linha B, pessoal. Linha B, o significado de uma linha B é não mais do que a presença de líquido, edema líquido no septo interlobular. Presença de líquido no septo interlobular. Que líquido é esse? Pode ser um líquido hidrostático, por uma causa cardíaca, cardiogênico. Pode ser líquido infeccioso, um conteúdo infeccioso, um transudato, certo? Um exudato ou um transudato, resumindo, a presença de líquido no septo interlobular. Essa presença de líquido é o que gera o artefato de linha B, que são aquelas linhas verticais que começam lá em cima na linha pleural e vai até embaixo, atravessa toda a tela e desliza com o movimento da pleura. Então, o líquido pode ser tudo isso aí, pode ser transudato ou um exudato. Não é diagnóstico, a gente não consegue ainda ter uma definição muito clara quando a gente faz o exame. Por isso a importância de considerar o contexto clínico. Então, essa paciente, uma presença importante de linhas As unifocais, multifocais, consolidação de linhas B, unifocais, multifocais, consolidação, uma conjunção, uma confluência de linhas B, sugerindo, claro, um processo infeccioso, mas também um evento hidrostático, o extravasamento de líquido por processo hidrostático, por pressão capilar. Uma paciente que chegou hipertensa e um pouco taquicárdica na sala, já com uma história de hipertensão. Então, a conduta, obviamente, foi uma tentativa de manejo não invasivo, e aí a gente lançou mão da VNI, certo? E eu ainda iniciei diurético, terapia e vasodilatação com nitroglicerina, na expectativa de que houvesse uma melhora, pelo menos do ponto de vista de processo hidrostático, né, congestivo. Não houve essa melhora, o paciente acabou evoluindo para intubação. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui, o que eu quero trazer de relevante, é o fato de a gente conseguir usar a ultrassonografia para identificar, muitas vezes, numa insuficiência respiratória, a linha B, se aquilo é um processo congestivo ou um processo infeccioso. Essa paciente, claramente, ela tinha o processo infeccioso como principal pilar da insuficiência respiratória, mas muitas vezes a gente coloca o ultrassom e identifica linha B com claro padrão de causa congestiva. E aí a nossa terapia vai ser uma. Se a gente identifica linhas B com características de um processo infeccioso, a nossa terapia vai ser outra. Então, esse é um primeiro caso interessante da noite. O segundo caso também bem interessante, essa mesma paciente, ela foi entubada e por protocolo ela é invadida, certo? Função central e punção arterial para monitorização invasiva da pressão. Então, essa punção ela foi realizada inicialmente pela residente que me acompanhava no plantão, estava na escala do plantão, e eu não pude acompanhar o início do procedimento, porque a sala estava lotada, enfim, tudo mais. E aí o que aconteceu? Depois de uma certa demora, eu fui ver o que estava acontecendo, e a residente estava tentando ainda, né? Ela disse que tinha puncionado, e realmente tinha volume de sangue na seringa, mas não tinha progredido o fio guia. Opa, funcionou, disse que foi fácil, não progrediu o fio guia. Aí eu perguntei para ela, mas vem cá, por que você não deu uma passadinha com ultrassom? Por que você não deu uma rastreada antes de fazer o procedimento? Ela, eu até sei funcionar, mas não queria, né, eu queria fazer mais rápido. Eu falei, é o rápido que sai caro, né, o barato que sai caro. Aí eu perguntei, por que a gente puncionaria uma paciente antes de, examinaria com ultrassom, mesmo que não vá guiar o procedimento, antes de puncionar? Para identificar a presença de trombose. Primeiro, variações anatômicas
identificar o ponto ideal de funcionar, mesmo que depois vá às cegas, e para identificar a presença de trombose vascular venosa. Então, vamos lá, vamos olhar isso aí. Dito e feito, pessoal. A gente fez o rastreio, né, próximo aqui da bifurcação da carótida, livre e para baixo, em direção à subclávia, completamente trombosado o vaso, completamente trombosado. Então nós mudamos o procedimento, fomos para o outro lado, enfim. E antes disso ela já tinha feito, infelizmente, acidente de punção por punção carotídea, tá? Que são duas grandes lesões associadas à punção às cegas. Lesão arterial e pleura, pneumotórax, tá? Então nós guiamos o procedimento, nesse segundo momento avaliamos a anatomia, agora à direita, avaliamos a anatomia, a perviedade do vaso e orientei ela como guiar o procedimento com ultrassom. Então esse foi o highlight desse plantão Point of Care dessa semana. Valeu? Se vocês quiserem, pessoal, clica aqui embaixo no sininho, ativa o sininho, tá? Que eu vou postar com uma relativa frequência conteúdos relacionados a esse tema. E quem quiser aprender um pouco mais sobre isso, também vou deixar aqui embaixo um link para um e-book que eu escrevi sobre ultrassonografia Point of Care, o método POCUS de ultrassonografia Point of Care. Valeu? Até a próxima então.